Oi, família Petropolitana, mais uma vez o nosso papo de toda semana. Olha, hoje eu vou demonstrar para vocês que mais uma vez Petrópolis sai na frente como celeiro de grandes talentos, principalmente na área da cultura, do teatro, da TV, do cinema, da escrita, da literatura. É incrível. Eu vou bater um papo, nós vamos bater um papo com um talento jovem petropolitano, uma menina, na minha opinião, uma menina de 17 anos, Clara Dávila. Bom dia, Clara. Tudo bem? Ana, tô bem. É um prazer estar aqui com você hoje, batendo esse papo. E eu quero mostrar para todo mundo todo o talento que você tem para nos apresentar. Ela acaba de ganhar um prêmio de melhor roteiro de curta num festival que aconteceu em Teresópolis no último fim de semana de agosto. É o Brazilian International Film Festival. Ela ganhou um prêmio de melhor curta-metragem, concorrendo com gente da Inglaterra, do Canadá e dos Estados Unidos. Olha só, com um filme chamado em português, Sob Nossos Pés, numa versão lato sensu, porque em inglês era Under Our Feet, né? Então, conta um pouquinho pra gente, Clara. Primeiro, como é que da onde você é? Eu sei que você é petropolitana, mas você é daqui do centro, você mora aqui no centro, aonde você estuda. Vamos falar um pouco da sua vida, até você chegar nesse prêmio. Então, eu sou aqui de Petrópolis mesmo, do centro, morei na mesma casa a vida inteira, aqui pertinho até. Estudo no Bom Jesus Canarinhos também, desde sempre. Meus irmãos estudaram lá, estudo lá também. Vou me formar esse ano, no terceiro do médio. Então, eu comecei, desde pequena, eu sempre gostei muito de assistir filmes. Eu estava sempre muito colada com minha mãe e um dos meus irmãos, o do meio, que ele é 8 anos mais velho que eu. E a gente sempre gostou muito de assistir filme, assistir série. Eu estava sempre muito colada neles quando eles faziam essas coisas. E eu sempre fiquei apaixonada, encantada com como podia contar uma história, como você pode fazer as pessoas sentirem alguma coisa, como você pode mostrar uma história para essas pessoas. E eu ficava encantada com isso. Então, eu sempre gostei muito, mas eu sabia que eu não queria ser atriz. Eu queria trabalhar com alguma coisa por trás das câmeras. Mas você escrevia muito? Sempre escreveu muito? Roteiro eu comecei a escrever depois de mais velha, mas escrever eu sempre gostei muito, porque meu pai também é professor, mas faz outras coisas, minha mãe é professora, e eles sempre leram muito, sempre gostaram muito, então sempre li e escrevi bastante. E roteiro depois foi uma paixão que veio depois, que quando eu já estava pensando, cinema parece ser legal, eu já tinha dado uma pesquisada, o que eu podia fazer se eu cursasse cinema como minha graduação. E eu acabei decidindo por roteiro, que eu sempre gostei muito de contar a história. Então, eu comecei a pesquisar, isso foi lá para 2013, pesquisar como eu podia montar um roteiro, o que eu precisava fazer, qual era a estrutura. 2013, você tinha quantos anos? 10, 11 anos. Eu já estava pesquisando como fazer um roteiro. Como fazer um roteiro, porque eu tive uma ideia, eu li um livro que eu gostei bastante, e eu resolvi adaptar. Esse livro? Que livro era? Era... Ai, gente, esqueci até o nome do livro. Era um romance. Não faz mal, depois você lembra. Mas eu acabei adaptando um pedaço da coisa, mas não gostei muito, deixei pra lá, e de vez em quando eu tinha uma ideia ou outra, começava a escrever, não levei muito pra frente. Aí fiquei nisso por um tempo. Aí, em 2017, a gente já estava no primeiro ano do ensino médio, comecei a ter aula de literatura, e minha professora, a gente tem lá no Bom Jesus sempre uma mostra do conhecimento, e a professora de literatura decidiu que queria fazer um teatro para a gente apresentar. Primeira vez que ia fazer isso. E ela perguntou, alguém pode adaptar? E eu acabei me oferecendo. A gente precisava escolher uma obra, eu escolhi O Inglês Maquinista, do Martins Pena, e a gente foi adaptar. E nisso eu escrevi o roteiro, tinha que mostrar, né? Dirigi a peça.
E a gente conseguiu, estava até um pouco em cima da hora, foi uma coisa meio corrida, mas deu tudo certo no final. E nisso deu certo o roteiro, todo mundo gostou, eu pensei, tá, vou escrever alguma coisa minha. E eu escrevi um outro roteiro, era em português, eu não lembro nem o nome, que ele acabou ficando só em inglês. Era Make It Real, em português, se eu não me engano, era Mais Sua Imaginação, que eu tinha coisado. Era um curta de terror, de 5 minutos, mais ou menos, e uma amiga minha falou, por que você não tenta escrever num festival? Eu dei uma procurada, eu achei alguns festivais internacionais, o roteiro estava em inglês. Você deu uma procurada no Google? Eu dei uma procurada, tem uma plataforma, o nome é Film Freeway. E eles são... a plataforma é toda de festivais para você se inscrever. Aí tem de todos os tipos. Tem de roteiro, tem de curta-metragem mesmo, tem por gênero de filme. E eu achei alguns festivais, eu acabei inscrevendo, e com esse roteiro eu cheguei às semifinais do European Cinematography Awards e às finais do Independent Talent Film Festival. Aí, deixei esse roteiro um pouco para lá, e eu estava nas férias desse ano, já, começo desse ano, eu estava à toa, eu tive uma ideia. Eu sempre gostei muito de assistir filme de suspense. E minha mãe também, a gente assistia muito. Eu adoro o David Fincher, o diretor. E eu pensei, vou tentar escrever um. Eu comecei a escrever, assim, eu acho que em 2 semanas. O roteiro tem 20 páginas, em 2 semanas e já estava com a versão quase que definitiva. Aí eu mostrei para algumas professoras minhas de português para corrigir um erro ou outro. Passei a limpo. Eu pensei, tá bom, esse eu quero deixar em português, eu não vou traduzir, não vou fazer nada. Vamos ver um festival legal aqui. Eu fui, eu procurei, e eu achei o de Teresópolis, né? E eu pensei, agora vamos escrever, porque roteiro de curta-metragem é muito específico. Aqui não tem tanto festival, aqui no Brasil não tem tanto. Eu pensei, em Teresópolis, é pertinho o festival, parece ser muito legal. E era um festival, assim, relativamente maior do que os outros que eu já tinha tentado. E alguns nomes de peso já tinham aparecido. O homenageado desse ano foi Lima Duarte, né? Ele estava lá, ele foi lá, ele gravou um curta que foi mostrado lá, apresentado lá. O curta é incrível. E me inscrevi. Me inscrevi em fevereiro, o resultado só saía em junho. Eu só ia saber se eu tinha passado ou não em junho. Aí um dia eu fui abrir o e-mail e estava lá, eu passei, eu estou na seleção oficial. E foi, assim, uma sensação incrível, né? O que você sentiu? Nossa, eu fiquei muito feliz, porque eu não esperava. Que um festival maior, né? Primeira vez que eu mostrava aquele roteiro, assim, mandava aquele roteiro. E eu fiquei muito feliz. O festival perto, dava para ir. E o Lima Duarte ia, eu fui ver, tinha filme, o Danton Mello estava lá, o Zé de Abreu. Tinham várias pessoas importantes lá, e concorrendo. E eu pensei, não na minha categoria, no caso eram só estrangeiros nessa, mas eu pensei, eu vou, vai ser uma experiência legal, vou assistir os outros filmes, mas eu fui para lá, eu não esperava que eu fosse ganhar. Então a gente estava lá. Para você já foi uma vitória você ter chegado até o festival. Até o festival, se aceita no festival. Sim, porque foi uma coisa... Eu aprendi praticamente sozinha a escrever. Eu procurei, eu cheguei a fazer um curso pela internet com o Martin Scorsese. Era um masterclass online. E ele teve uma lição sobre roteiro, mas só isso, não era nada muito aprofundado. Então, eu fui só tentando. Não sabia, não esperava que fosse chegar tão longe, principalmente tão nova, porque na minha cabeça eu pensei, vou fazer cinema. Vou passar fome, né? Porque é uma coisa mais difícil, principalmente aqui no Brasil, no momento que a gente está vivendo, é uma coisa mais complicada. E, primeira vitória, consegui, passei para o festival. E eu queria ir para a premiação, assistir, pela experiência, para estar lá, para ver, conviver com outras pessoas do meio, sentir como é que é. Saber como é que é. Saber como é que é. E nisso a gente estava lá, se eu não me engano, foi a 4ª categoria a ser apresentada. E falaram, agora a gente vai apresentar a categoria do roteiro de curta-metragem, melhor roteiro de curta-metragem.
E mostraram todos os roteiros, falaram todos os nomes, aí aquele momento de suspense antes de alguém falar quem ganhou, né? E falaram, não, sob nossos pés, Clara Dávila. Eu não sabia nem o que fazer. Você mandou em português o roteiro? O roteiro estava em português, o nome era em inglês, porque pela plataforma eu só posso botar até o nome em inglês, a plataforma é americana. Aí eu levantei, eu subi no palco, não sabia nem o que eu estava fazendo. Quer dizer, você soube na hora que... Eu soube na hora que eu ganhei, eu não esperava. Então, assim, foi uma surpresa muito grande, foi uma emoção muito grande na hora, eu não sabia nem como reagir. Você estava com seus pais? Eu estava com os meus pais, minha mãe e meu pai foram comigo. Eles quase morreram de alegria. Eles quase morreram de alegria, que na realidade ninguém esperava. Eu estava, vamos apresentar agora, vamos ver, né? Um dos outros 3 ganhou. Clara Dávila. Eu olhei assim, eu dei um berro, eu pulei da cadeira e eu fui lá. Eu tremia na hora que eu cheguei no palco e eu não sabia nem o que fazer, que eu pensei, eu tenho que falar alguma coisa. Eu só fui prestar atenção no que eu falei lá na frente. Depois, no dia seguinte, quando eu fui assistir o vídeo. Mas você falou direitinho? Falei direitinho, consegui. Mas eu estava tão nervosa que na hora eu estava em êxtase, assim, eu não sabia o que fazer, como reagir. Foi incrível. E eles falaram que eu tinha só 17 anos, que um dos organizadores do festival, ele quem estava entregando o prêmio, ele estava apresentando, ele falou, eu te joguei esse roteiro, eu nunca vi alguém tão novo, com uma estrutura assim, com a história assim, então, parabéns mesmo, né? E, assim, a experiência foi incrível, que se eu tinha ainda, por algum motivo, alguma dúvida, algum medo de continuar para seguir na área do audiovisual... Nessa hora acabou. O medo. Porque... Você agora está disposta a qualquer desafio. Eu estou disposta a qualquer desafio. Mesmo a morrer de fome? É um risco, né? Você acha que não vai morrer, né? Porque você começou muito bem. Eu comecei bem, espero que continue. Agora, você podia contar para a gente um pouquinho desse roteiro? Como é que é? Qual é o enredo desse curta? Então, é um suspense... fala sobre uma mulher que começa com ela sendo interrogada e ela tá lá e o policial tá falando, o detetive que tá investigando o caso tá falando, foi você quem matou seu marido. E ela fala que não, ela fica falando que é culpa da casa, que a casa é assombrada. Que eles compraram uma casa, eles tinham acabado de casar, eles compraram uma casa que anos e anos antes, na década de 20, um assassino em série tinha morado lá e ele só desapareceu, ninguém sabia o que tinha acontecido. E o policial estava falando que ela quem matou, ela estava presa por causa disso, e ela estava lá negando, falando que não. E ele falou, não, eu vou provar que foi você. E nisso ele começou a investigar. E, na realidade, o crime tinha muitas semelhanças com os crimes que o assassino que morou lá cometia. E algumas coisas estranhas estavam acontecendo, e essas semelhanças estavam sendo achadas, e muitas coisas tinham muitas lacunas na história. Então, ele não sabia, tinha algumas coisas que o policial não conseguia explicar. E o parceiro dele estava falando, o outro detetive que estava ajudando no caso, ficava falando, não, talvez você não consiga explicar, talvez ela esteja certa. Não tem nada que prove que ela quem matou. E nisso você chega... Eu posso contar o final? Pode, claro. Eu não consigo contar a história sem contar o final. E nisso, o policial ele descobriu que o assassino, na realidade, tinha morrido na casa e que, sim, ela estava assombrada. E termina o filme com o policial tá lá, ele acha a arma do crime, que era a mesma que o assassino, na década de 20, usava para matar as vítimas. E... acaba com... a tela fica toda preta, passa um vulto antes disso, atrás do policial, e você só ouve um grito e o barulho de um tiro. Você não sabe de onde veio, você não sabe o que aconteceu. E não sabe quem foi o assassino. E não sabe quem foi o assassino. Nem sabe se a mulher foi absolvida, nem nada. Fica tudo em suspense. Ninguém sabe, fica tudo no ar, assim. Eu estava até pensando em talvez escrever... Eu queria fazer primeiro a história do assassino na década de 20... o que aconteceu com ele, porque o que levou ele a fazer tudo aquilo, e depois outro te conta o que aconteceu depois. Mas aí são histórias para desenvolver. Então, depois. Mas você teve quantos minutos de curta para fazer o roteiro?
Então, eu acho que Vai dar o quê? Uns vai dar 15 minutos? uns 15, 20 minutos, 20 talvez mais. Tem 17 páginas, mas aí descrição de cena, tem que fazer uma leitura corrida depois direitinho. Mas 20 minutos no máximo. É bem curtinho. Quer dizer que o filme termina assim, Em suspense. no suspense mesmo, né? Sim. E sem dar uma resposta. Sem dar uma resposta. Pode deixar aberto. Eu gosto muito de filme assim. Eu adoro A Origem, do Christopher Nolan. Eu adoro aquele filme. Eu pensei, vamos tentar fazer um final assim. Que deixa as pessoas curiosas. E eu gostei muito do resultado final, assim. Queria procurar gravar depois. Mas planos para o futuro. Tô pensando em escrever a continuação. Mas também eu tô com uma outra ideia. Quem sabe se você não faz uma série agora? Quem sabe? Também Não é uma boa ideia. Não é? Não é? Gosto. Porque Gostei. Não é? Você pode fazer o antes e o depois. O depois. Não é? Eu tava pensando em fazer alguma coisa mais ou menos nesse estilo. Não é? Mas quer dizer que você pretende realmente fazer roteiro, por enquanto, Eu pretendo né? fazer roteiro por enquanto. Eu quero fazer a graduação em cinema e audiovisual, me especializar em roteiro e talvez, mais para o futuro, em direção. Mas é uma coisa muito trabalhosa, uma coisa que exige muito, você tem que realmente se dedicar bastante para dirigir. Então, é uma coisa para futuro, ainda não tenho certeza. Você está se preparando para o vestibular, Sim. né? E aí? Para Então, onde você vai? Ou a sua opção qual é? Vamos dizer assim. Então, se for para passar pelo Enem, eu queria muito ou a UF ou a UFMG, porque a UNB também são as melhores, assim, os melhores cursos, as grades de matéria são incríveis. E se fosse para fazer alguma particular, eu vou fazer o vestibular da FAAP, lá de São Paulo, a PUC Rio e a SPM Rio também. E a Escola de Cinema Darcy Ribeiro, que não é graduação, mas eles também têm cursos maravilhosos, que eu vou fazer depois, quando abrir a vaga para 2020, eu vou fazer minha inscrição também. Vamos ver, né? E no exterior, eu pensei em aplicar para algumas universidades nos Estados Unidos. E, na verdade, eu vou tentar em uma na França também, que é internacional, porque meu francês é péssimo. É por isso que você quer ir? Por isso que eu vou para uma universidade internacional, que as aulas são em inglês, e eles vão me ensinar francês em algum momento. Ver se eu aprendo na marra também, vivendo lá, quem sabe. Mas eu estou aplicando para algumas universidades dos Estados Unidos, que eu pesquisei bastante também, eu já fiz as provas, aí agora eu estou no processo de application. Eu preciso só terminar, que o processo de lá é uma coisa diferente, muito diferente daqui, e é mais extenso, né? Mas vamos ver, né? Você está cheia de esperança. Estou cheia de esperança. E está preparada para essa mudança grande que vai ter a tua vida. Sim. Porque qualquer um desses caminhos que você consiga, você vai, de certa forma, sair de Petrópolis, né? Sim, Isso para você é muito traumático, muito difícil, você largar o ninho ou não? Já está preparada para voar sozinha? Eu acho que eu estou preparada, porque passei minha vida inteira aqui, sim. Vou sentir muita falta, com certeza. Porque você sempre ficou em casa, né? Eu sempre fiquei aqui. Eu nunca fui, assim, nunca cheguei a morar em outro lugar. O tempo inteiro, desde sempre, na mesma casa, na mesma escola. Mas eu acho que é uma coisa que eu preciso fazer. É uma experiência nova e que também vai acrescentar muito, porque escrever roteiro você tem que contar uma história. Você tem que ter outras experiências para poder contar melhor a história, para poder contar outras coisas. Acho que também faz parte. E esse desafio perante a vida, assim, é importante que você tenha essa disponibilidade de aceitar, né? E pagar para ver, vamos dizer assim, o que vai acontecer, né? Não é bom isso? É bom, e eu estou super ansiosa, porque para qualquer lugar que eu for é muito diferente da vida aqui. Mesmo se eu for para o Rio, se eu for para São Paulo, se eu for para Belo Horizonte, para a UFMG, ou ir para os Estados Unidos, tem ainda mais diferente, outra língua, outras pessoas. Porque aqui, de um jeito ou de outro, mesmo se eu for para São Paulo, que é longe de Petrópolis, longe, entre aspas, se a gente for comparar,
mais longe do Rio, eu ainda tenho amigos que vão para lá, eu tenho família lá também. Então, eu acho que a mudança maior seria para os Estados Unidos. E seu inglês está bom para você ir? Eu espero que sim. Eu fiz curso, eu terminei o curso, já fiz todas as provas que eu precisava, eu tenho as notas que eu preciso, aí agora é realmente só pelo processo de application, que é mais portfólio, eles testam muita escrita, aí essa parte é mais complicadinha, mas acho que eu estou caminhando para isso. Está indo bem. Tá. Eu espero que sim. E seus pais, como é que estão vendo tudo isso? Eles dão um maior apoio? Estão meio assim? Não, eu acho que eles ficam com um pouco de receio, porque, de um jeito ou de outro, é muito longe. Eu vou me formar com 17 anos, então vou sair daqui muito nova ainda, que um dos meus irmãos mora em Petrópolis até hoje, o outro mudou para o Rio, mas ele já estava no terceiro período da faculdade, terceiro, quarto período. Então, ele já estava mais velho. E para o Rio, ainda é mais perto. Vem no fim de semana. Vem no fim de semana. Ele sempre está aqui, sempre está visitando. A gente vai para lá visitar. O outro mora aqui perto também. Então é uma coisa mais tranquila. Eu que resolvi, eu vou para longe. É o caminho. Você né? é a única menina? Eu sou a única menina e a mais nova. Ih, meu Deus do céu. Mas eles estão apoiando bastante, porque eles sabem que é uma área mais difícil, assim, não é uma área tão usual das pessoas seguirem, e que eu realmente preciso. Se eu quero isso, eles vão me apoiar. Então, você está encarando isso como um desafio ou como uma aventura? Eu acho que mais como uma aventura do que um desafio, porque a parte mais difícil já passou. As provas dos Estados Unidos já passaram. E os vestibulares já estão chegando. A PUC começa agora dia 13, e nisso eu vou até depois do Enem, que ainda tem SPM. Então, o que eu tinha que fazer para me preparar para as provas já foi. Agora eu tenho que revisar e fazer as provas, né? E quanto ao roteiro, você já traduziu ele para o inglês? Esse roteiro não, porque eu queria muito deixar ele em português, eu gostei muito dele assim, eu acho que não ia ter o mesmo efeito se eu passasse para o inglês. Então, esse não. Quando eu quero fazer o roteiro em inglês, quando eu quero que o roteiro seja em inglês, eu escrevo direto. Mas você já escreveu um roteiro em inglês? Já, o primeiro, que passou para os primeiros festivais, ele era em inglês. Era menorzinho, dava 5 minutos de filme se fosse gravar, mas uma experiência completamente diferente. Eu acho que é muito diferente quando você escreve em português e quando você escreve em inglês. Eu acho o inglês uma língua muito mais fácil, até uma língua bonita, mas eu acho que não é tão rica quanto o português, sabe? As emoções não fluem tão bem, Não né? flui tão bem. Eu acho que traduzir fica uma coisa muito diferente, perde um pouco da essência da coisa. E, por exemplo, quantos atores você teria que ter nesse teu roteiro, nesse teu curta, né? Nesse, eu acho que a mulher, o detetive, o marido dela, porque tem algum flashback. Ah, é? O assassino, que ele também aparece em algumas coisas. O outro detetive, a irmã da mulher. E nisso só alguns figurantes também, mas basicamente 7 pessoas, sendo que os 2 principais são a mulher e o detetive. E alguns figurantes para uma cena ou outra, mas é uma coisa muito tranquila. E quando você escreveu, você pensou em algum ator, assim, quando você fez o papel, você tinha alguém na cabeça? Assim? Esse não. Por incrível que pareça, esse não. Mas tem um outro que eu comecei a escrever, esse eu ainda não terminei. Esse está em inglês até, que uma amiga minha escreveu uma poesia. E nisso ela teve uma ideia... Poesia em português? Uma poesia em português. Mas ela falou alguma coisa na hora que ela estava falando da poesia que me deu uma ideia. Aí eu fui escrever. E nesse está em inglês. E tem uma atriz, no caso é americana, porque o nome da personagem é até Vera. A Vera já assistiu... Ela aparece em Invocação do Mal. Essa mulher, ela faz a Lorraine em Invocação do Mal, e ela fez a mãe do Norman Bates, naquela série de Psicose. Horrível. E Vera Farmiga é o nome dela. E quando eu comecei a escrever a personagem, por algum motivo eu pensei que ela ia ficar perfeita. Mas é uma coisa bem utópica de pensar.
Mas eu não sei porque eu imagino a personagem, eu imagino o jeito dela. Mas geralmente eu escrevo assim e depois que eu começo a pensar nisso, eu gosto de criar a essência do personagem mesmo e depois procurar alguém que se encaixe. Eu não gosto de escrever e pensar, vai ser tipo tal pessoa ou tal personagem. Eu gosto de criar. Mas quer dizer, você já tem um processo de criação. Você elabora a personagem, você elabora a história, você dorme com aquilo, acorda com aquilo, digere, né? E depois é que você parte para escrever? E depois é que eu parto para escrever. Eu gosto muito, eu fico um tempão pensando na história, eu anoto uma ideia ou outra, eu penso bastante, eu gosto de pensar como que o personagem é. Eu estava até lendo um livro há pouco tempo, que era de roteiro, um livro sobre estrutura de roteiro. Um amigo do meu pai me emprestou, que ele tinha. O livro é maravilhoso, eu já estava um tempão atrás, eu não achava aquele livro em lugar nenhum. Ele me emprestou. Que livro é esse? O nome é Story. E é sobre a estrutura básica do roteiro. E é um professor, ele também é roteirista, e alunos dele, hoje ele já está mais velho, mas alunos dele participaram de filmes, fizeram filmes e séries muito importantes. E eu estava lendo e ele estava lá, ele te explica que você, antes de escrever, você tem que pensar no personagem. O que ele faria, como ele reagiria a diferentes situações, mesmo que não apareçam no roteiro, você tem que pensar, porque você tem que dar uma personalidade ao personagem. Você tem que criar uma identidade para ele, para conseguir escrever bem, para não perder o foco. Então, eu passo bastante tempo pensando na história, como é que eu vou desenvolver. Na hora que eu vou escrever, acaba mudando muita coisa. Que a história só vai fluindo quando depois você escreve de uma vez? Ou eu escrevo de uma vez. Depois você reescreve? Depois eu reescrevo várias vezes. Aí, eu geralmente escrevo um primeiro rascunho e eu vou, imprimo, eu pego uma caneta vermelha, eu saio riscando, aí escrevo um monte de coisa por cima, tiro um monte de coisa. Mas eu reescrevo muitas vezes ainda. Mas que bom que você tem essa persistência até você achar que deu certo, é o fim. Eu só paro quando eu acho que já está bom. Depois que eu já vejo a história, que eu acho que a história está boa, ainda pego, entrego para alguém para ver se o português tem algum errinho. Às vezes tem uma vírgula errada, uma palavra que foi errada sem querer, até na hora de digitar. E só depois de tudo isso, que já passei a limpo, que eu realmente pego assim e penso, está pronto, posso fazer alguma coisa com ele. E aí como é que você faz? Você escreve tudo isso e aí você fecha o olho assim e começa a visualizar aquilo tudo. Tanto que eu não gosto muito de colocar, até porque eu acho que fica um pouco irritante, mas eu tenho algumas cenas eu preciso colocar. Qual vai ser o plano, qual vai ser o movimento da câmera, se precisar ter, ou o enquadramento. Eu tenho muita mania de fazer isso. Eu tento não botar, porque eu sei que, a não ser que você vá dirigir e roteirizar, se você estiver fazendo as duas coisas, até tudo bem, mas você tem que entregar a história para o diretor fazer o que acha melhor. Você pode dar umas opiniões, mas não deixa o roteiro bom se você ficar enchendo de direção, de coisa para o diretor, de ordens para o diretor. Então, eu tento não botar muito, mas eu admito que quando eu escrevo, eu já imagino, assim, na minha cabeça. Você não bota, mas você imagina. Eu imagino. Porque a movimentação da câmera e tudo. Todos os cortes, todos os planos. Eu adoro isso, eu acho muito legal. Todos os tipos de plano, como mudar o movimento da câmera pode mudar toda a cena. Tudo que a pessoa vai entender sobre a cena, toda a sensação, toda a experiência, eu acho isso incrível. Então, eu tento não me meter, mas admito que às vezes eu tenho que botar ali. Mas que coisa, você já está falando como uma diretora ou como uma roteirista mesmo tarimbada, entendeu? Porque você fala, eu tento fazer, parece que você já tem assim uma trajetória de escrita e de roteiros já prontos, né? Extraordinária, que coisa. Obrigada. Muito boa, muito boa. Desejo que você tenha muito sucesso. Obrigada. E os teus amigos de escola, assim, como é que eles sentem? Eles acham que você é esquisita? Depende. Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque não sei como é que você é no dia a dia, mas uma menina, hoje em dia, que se detém tanto em escrever e não fica tanto tempo ligada no WhatsApp lendo, ou no Facebook, ou no, sei lá, nesses negócios todos aí eletrônicos,
mais vendo e olhando do que escrevendo, eu acho que é uma aves rara. Eles acham você meio estranha? É um pouco porque a turma é a mesma há muito Sempre. tempo, então já tá... Ah, vocês já cresceram juntos, né? É a mesma turma, literalmente a mesma turma desde o 7º ano. Então, há muito tempo, todo mundo já conhece as manias de todo mundo. E eu tenho um grupo de amigas que todas elas, na realidade, são puxadas pelo lado artístico. Uma quer ser atriz também. Todas as peças que a gente faz na escola, eu tô lá, faço roteiro, ajudo a dirigir, ela tá lá atuando. Eu tenho outras duas, uma quer fazer letras para ser professora, a outra quer ser professora de literatura, a outra quer ser escritora e uma quer ser cantora. Então, todo mundo mais pro lado das artes. Aí a gente se entende, cada uma com a sua mania estranha, e todo mundo se entende. Mas todo mundo se entende, Se respeita e se apoia também. Se apoia também, né? E os meninos também? Porque, assim, todo mundo, a turma é a mesma há muito tempo, então todo mundo já se conhece, todo mundo sabe que, dependendo da aula, admito que, às vezes, uma aula de matemática, eu não vou fazer o PISM, que é o vestibular da Faculdade da Federal de Juiz de Fora. E agora os professores já acabaram a matéria, estão passando matéria de PISM que não cobrem nenhum dos vestibulares que eu vou fazer. Eu admito que, às vezes, eu vou para o fundo da sala, pego um livro muito bom, que eu já estou um tempão tentando terminar de ler, e leio. Já estão acostumados com isso, já sabem das minhas manias. Então, já é normal. E os professores também respeitam isso? Os professores também respeitam, os professores também ajudam bastante. As minhas professoras de português, produção de texto e literatura, que são as que eu tenho mais contato, até por causa disso, me apoiam bastante. Todos os professores sabem, todos apoiam bastante, o pessoal da escola. Tanto que ano passado me pediram para fazer, eu acho que desde que eu era pequena, o roteiro da história de Natal, do teatrinho de Natal do final do ano, era sempre o mesmo. Aí, ano passado, já pediram para fazer uma coisa diferente, eu fui, escrevi, a gente apresentou. Foi bem legal, até esse ano já pediram, eu vou começar até semana que vem, que a gente vai começar com as ideias, fazer o Natal da escola de novo. A gente sempre tenta fazer, começou até um grupo de teatro, o nosso... Ai, esqueci o nome. Ele é professor e ele é coordenador. Ele começou um grupo de teatro com a gente já apresentou alguns teatros. Então, é uma coisa bem legal, todo mundo se apoia. Tem uma coisa muito artística lá, sempre apoiaram muito isso, as artes lá. É? O colégio trabalha muito nessa direção? Sim, tanto que a gente apresentou, as meninas apresentaram esse teatro, eu nem acabei nem participando muito. Eu ia lá, ajudava um pouco, mas eu não atuo, sou uma péssima atriz. E a gente tem um sarau de música que foi agora no final de agosto, foi bem legal. E agora eu estou até ajudando a organizar um festival de prosa e poesia, que tem todo ano, aí todos os alunos a partir do 5º ano, aí tem várias categorias, e os alunos mandam suas prosas, suas poesias, selecionam por categoria, depois premiam todos os melhores textos, e fazem um livro, vende no dia, tem tarde de autógrafo. É um dia diferente, um dia muito legal, e a gente está organizando. Todo ano tem um autor homenageado, esse ano vai ser a Clarice Lispector. E a gente está lá organizando o último ano, o último festival que eu posso participar. Então, tinha que aproveitar ao máximo, né? E, por exemplo, esse roteiro de fim de ano de Natal, a história do Natal é a história do Natal, é o nascimento de Jesus, né? Mas o que você mudaria num roteiro desse para modernizar, para atualizar? O que é? Então, o que você tem na cabeça, vamos dizer, para esse Natal desse ano? Com esse Brasil desse jeito, você liga alguma coisa? Ano passado, a gente até linkou um pouco relacionando, porque pediram para fazer como se fosse o nascimento de Jesus nos dias de hoje. Então, a gente fez até uma crítica ao tempo que as pessoas passam usando os aparelhos eletrônicos no celular e toda essa vida nas redes sociais. A gente fez uma pequena crítica a isso. Esse ano, eu ainda não tive nenhuma ideia, mas já falaram, o nosso coordenador já disse, teve umas ideias que vai conversar comigo, a gente vai começar a resolver isso mais para a semana que vem. Ainda não sei. Mas suas ideias são tipo o quê? Diz aí alguma coisa. Então, eu ainda não pensei em nada, porque a gente queria fazer uma coisa que vai linkar com o nascimento de Cristo,
mas que tenha outras coisas, que não foque só nessa parte, que foque Tem também atualidades, no amor. coisas atuais. Para focar numa coisa atual, focar no mundo como está agora, aí eu ainda não consegui parar para pensar nisso. A gente vai conversar semana que vem sobre as ideias que ele já teve. E eu também como tem esse festival agora em novembro de prosa e poesia, os resultados saíram, quem vai participar do livro semana passada, e aí a gente tem que começar a puxar ensaio, fazer um monte de coisa, ainda estou um pouco enrolada, nem parei para pensar nisso, né? Aí tem que ver. Mas talvez se vocês tocassem alguma coisa assim sobre sustentabilidade, sobre o planeta, né? A gente estava pensando em fazer alguma coisa relacionada a assuntos atuais, a problemas atuais até, mas nada muito certo ainda. Ainda não está nada definido. Ainda não está né? nada definido. E é só em dezembro, ainda tem um tempo para a gente pegar, escrever, ensaiar. Aí... Você é ansiosa, assim, na sua maneira de fazer as coisas? Ou você é tranquila, dá tempo ao tempo? Estou vendo que você é bem calma, assim, não é? Eu sou ansiosa, depende da situação. Eu sou uma pessoa muito agitada. Eu não fico muito tempo parada, tanto que eu tô aqui, eu tô balançando o pé. E eu gosto de fazer as coisas rápido. Se der para fazer rápido, eu vou fazer. Mas eu sei que se tiver que esperar, que escrever. Quando eu já tenho uma história pensada do começo ao fim, eu quero escrever o mais rápido possível para chegar até o final, para chegar no final logo. Mas eu sei que se eu fizer isso, eu não vou conseguir desenvolver a história direito. Então eu acabo sempre tentando desacelerar um pouco e escrever, parar com calma, fazer as coisas com calma. Eu sou muito avoada também, né? Aí eu tento fazer tudo rápido, tudo correndo, não dá certo, tem que parar, respirar, fazer tudo de novo, com calma. Eu tento ter paciência. Eu estou vendo que você tem várias etapas pela frente agora. Tem o Festival de Poesia, tem o problema do Alto de Natal, né, para você escrever junto com o professor. Você tem o vestibular, quer dizer, são todas etapas mais ou menos que se sucedem. Mas você está mais ou menos equilibrada aí nessa sequência, né? Não está apavorada, vamos dizer, tem que fazer isso primeiro que aquilo, não, né? Não, porque eu acho que nesse caso eu acabei já me organizando, porque no começo desse ano eu já tinha feito as provas para os Estados Unidos, ano passado eu cheguei a fazer o Enem para ver como é que era, né? E no começo desse ano eu pensei, eu tenho que me organizar, justamente porque eu sei que eu sou, não ansiosa, mas agitada. Eu pensei, tenho que me organizar e eu tenho que fazer tudo certinho, com calma. Aí eu parei, eu sentei, eu me organizei para não dar errado no final. Aí eu já fui me preparando também psicologicamente para fazer o vestibular, a escola está acabando, a vida inteira lá, né? Aí consegui, eu tô calma. Que bom. E você acha que, por exemplo, a escola que você estudou a vida inteira te deu uma boa base para você desenvolver todo esse trabalho que você pretende pela frente? Olha, eu acho que você acha do ensino das nossas escolas aqui? Olha, eu não tenho experiência para falar de outras escolas, porque sempre esteve na mesma. Sempre estive na mesma, mas eu acho que assim. Ela te satisfez? Muito, porque eu tenho. Acho que eles tentaram dar a maior base possível, a melhor base possível para a gente. E eu acho que tanto na minha área quanto as minhas amigas que também querem seguir para essa área, mas das artes, a gente sempre teve um apoio muito grande. Então, assim, eu acho que eles me prepararam bastante, me ajudaram bastante quando eu precisei. Os meus professores, eu pedi ajuda, os meus professores me ajudavam, de português. E o processo para aplicar para as universidades nos Estados Unidos, por exemplo, eu preciso de uma carta de recomendação. Eu tenho que pedir do meu coordenador e eu posso escolher até 3 professores. Então, eu já pedi para 3 professoras. Hoje a gente estava resolvendo isso e as cartas de recomendação, elas fizeram na maior boa vontade, me ajudaram bastante. Então, eu sei que se eu precisar, eu posso contar com eles. Ah, que bom. Você sente esse apoio da escola? Eu sinto esse apoio. E, por exemplo, na área de exatas, você acha que a escola também é tão Não, com certeza. Assim? É tão eficiente assim, porque não é muito a minha área. Não é uma área, definitivamente não é uma área que eu sou boa. Claro, eu sou a tua tendência é a área de humanas mesmo, eu sou tá uma claro, negação em matemática.
Mas também dá um apoio muito grande. Tem várias. A escola sempre participa das Olimpíadas da OBM, da OBF. Então, assim, é porque definitivamente não é minha área. Mas eu sinto esse apoio. Eles dão muito valor a tudo isso. Então, sim. Que bom, é um prazer conversar com você. Sério, o prazer é meu. Não, porque estou achando que é muito importante a gente mostrar a vocês, telespectadores do Canal 3, que estão aí do outro lado da câmera, nos vendo em casa, jovens ou mais idosos, né? Mães, pais, avós, tios, primos, que tenham adolescentes nessa faixa etária, que tenham uma visão de que a nossa juventude atual não é essa coisa que todo mundo pensa que não tem nada na cabeça, não quer nada, só quer bagunça, só quer bebida, só quer puxar fumo, só quer isso, só quer aquilo. Tem muita gente criando, produzindo, se montando, fazendo, investindo isso própria, cheia de ideal, cheia de vontade de crescer. E isso é um impulso muito grande para a gente que já tem idade, ver que vocês estão aí de vento em popa, porque o mundo é de vocês, né? Então isso é muito importante para nós. E eu acho que vocês aí do Canal 13, que estão me vendo nesse momento e que acabando o programa podem continuar vendo no YouTube e agora estão acompanhando também pelo Facebook, divulguem esse depoimento dessa menina, porque eu acho que um talento tão em bruto assim, mas com tanta possibilidade e de tanto valor como ela mostra ter, é um negócio que faz bem a nós petropolitanos, né? Levanta a nossa autoestima, mesmo nós que já somos mais velhos, eu me sinto reviver nessa menina, para mim é uma injeção de ânimo, sabe? É uma coisa excelente ouvir uma coisa dessa, porque a gente tem ainda em quem acreditar, apesar de tudo que faz com que a gente se desespere ou perca a esperança, vendo uma coisa assim, a gente tem em quem acreditar, a gente tem em quem investir, a gente tem por que acreditar nesse Brasil. Você se sente brasileira? Com certeza. Ou você se sente já assim uma mulher do mundo, sem pátria? Como é que é? Com certeza, eu amo o Brasil, eu acho um país incrível, mesmo com todos os problemas que a gente tem passado, eu acho que é uma coisa que dá para superar. E por mais que eu quero fazer faculdade no exterior, talvez, quero conhecer vários lugares, Claro. talvez até morar por um tempo em outros lugares, ainda não sei, mas eu sempre vou ser brasileira, eu passei uma grande parte da minha vida até agora aqui, eu acho um país incrível, um país com uma cultura riquíssima, então, assim, sempre, independente do que acontecer, de para onde eu for, eu sempre vou ser brasileira, sempre. E o que você acha da nossa juventude? Eu acho que é uma coisa assim que Isso varia que eu muito. falei assim, do que a gente às vezes acha que a juventude não quer nada. Tem muita gente que acha isso, eu não acho, mas tem muita gente que acha. Então o que você acha disso que acham e disso que você vive? Qual é a tua experiência de vivência e convivência com outros jovens da sua idade e desse rótulo que é tão fácil de colocarem que a juventude não quer nada, não sabe nada, né? O que você acha disso? Então, eu acho que, assim, a fase que a gente está passando é muito difícil, tem muita coisa, a escola puxa muito. Então, muita coisa acaba, às vezes, até fazendo a gente surtar um pouquinho. Mas eu vi até, faz um tempinho, a carta que uma menina mandou para o New York Times, era uma americana, que ela falou que as pessoas falam isso da gente, mas que é uma coisa completamente diferente, porque a gente tem, todo mundo fala, todo mundo joga o peso que o futuro é nosso, a gente vai construir um futuro melhor, mas tem tanta coisa ruim acontecendo, que nem as federais, uma amiga minha amiga que quer fazer arquitetura ou artes cênicas, e a outra quer fazer música, cancelaram o THE da UFRJ porque não tem verba. Então, assim, THE é o teste de habilidade específica que ajudava muito, era muito mais fácil de passar para elas que estavam há muito tempo estudando, que peneirava muita gente. Elas sabiam que ia ser melhor para elas, elas se esforçaram, elas estudaram, elas fizeram um curso e cancelaram. Então, assim, ver o estado, não só do Brasil, mas de tudo que está acontecendo no mundo,
é uma coisa um pouco desanimadora, até pra gente. Eu cheguei a pensar em desistir de cinema, porque é muito difícil, não estão incentivando. Algumas universidades muito boas, federais daqui, se não receberem verba, meu curso vai ser cortado. Então é muito difícil pra gente pensar que tem todo esse peso que jogam em cima da gente tem que ter a responsabilidade, a gente tem que buscar um futuro melhor, mas está todo mundo deixando agora tudo difícil, dificultando para o nosso lado, e a gente não sabe o que fazer, porque... Esse desmonte está atuando na cabeça de vocês? Está atuando nas escolhas de vocês? Sim, porque a gente vê... uma escola particular, a diferença entre uma escola particular e o ensino de uma escola pública. Toda a concorrência que tem, as universidades federais, que são as melhores. E é difícil pagar uma universidade particular. E elas estão sem receber dinheiro, com os campos caindo aos pedaços, os cursos piorando. É um pouco triste, é um pouco desanimador para a gente. Pelo menos eu acho, e as minhas amigas também acham, desanimador, sabe? É uma coisa difícil de lidar. Então, eu acho que as pessoas também tinham que parar de pensar nisso na hora que eles falam de gente. Da responsabilidade do jovem em relação ao futuro. Sim, porque eles não param para pensar como é que estão as coisas agora, o que a gente vai ter que passar, o que a gente vai ter que resolver depois. Acho que eles não se colocam nesse lugar, no nosso lugar. É difícil estudar para passar para uma federal, passar para medicina numa federal. Eu conheço pessoas que querem passar para medicina numa federal e eu vejo quantas as pessoas estudam. Então é uma coisa muito difícil, porque a gente não está só estudando. A gente está lá, é muita coisa, é muita informação ao mesmo tempo, porque depois você vai para a universidade. Eu estou dando graças a Deus, para falar a verdade, que eu nunca mais vou precisar ver física, química e matemática na minha vida. Então, assim, a gente tem que ter um conhecimento muito abrangente de tudo, a gente tem que tentar estudar muita coisa para passar agora. Então, a gente não está só estudando, a gente não está fazendo nada, a gente está tentando. Só que eu acho que essas pessoas não param de pensar nisso. Você não está só estudando. O que mais que você faz? Em termos de se distrair ou outras atividades que você tenha complementares na sua vida, quais sejam? Eu assisto muito filme, muita série, e eu leio muito. Eu não consigo. Eu pego um livro, assim, dependendo se o livro for bom, eu leio a tarde toda, mas no momento agora realmente o foco é estudar. Mas você não é muito de festa, de balada, de coisa assim, ou não? Eu até saio, mas eu acho que não é muito a mina praia. Eu prefiro passar a sexta-noite fazendo maratona de filme. Maratona de filme. Nesse quesito, eu acho que eu sou um pouco estranha, diferente de algumas pessoas, de uma boa parte das pessoas que estudam comigo, mas eu tô feliz assim. Porque você é mais reclusa, você fica mais na tua. Eu gosto de sair, eu adoro sair, eu gosto de ir em festa, eu gosto de sair com as minhas amigas, mas eu admito que às vezes eu prefiro ficar em casa assistindo Netflix. Mais confortável, eu tô cansada, tá frio, Petrópolis é um lugar mais friozinho, melhor ficar em casa. E você, por exemplo, você tem assim o hábito de ir vendo filmes e séries, você discutir com alguém, com seus pais ou com amigos e tudo, trocar ideias ou dizer, fulano, vê isso pra gente depois discutir. Eu enlouqueço as minhas amigas. Nossa, eu assisti um filme muito bom, você pode assistir, eu encho o saco. Eu acho que às vezes as pessoas ficam com vontade de me matar. Eu encho o saco até ter alguém para assistir, para eu poder discutir sobre o filme. Que eu adoro discutir. O que você achou de tal cena? O que você achou da história? Você gostou do final? Então, e aí o que eu queria perguntar era isso. Ela se detém mais na história ou na forma do filme? Acabam se detendo mais na história. Eu tenho mania de prestar atenção nas duas coisas, tanto eu gosto muito de reassistir os filmes, porque às vezes você assiste prestando mais atenção na história, às vezes você assiste prestando mais atenção na técnica do filme, na direção de imagem, nos cortes. Eu acho que luz, você se prende muito? Também. Que eu acho que a iluminação também é muito importante. Se você errar, pode passar a imagem totalmente errada da cena.
Acho que é uma coisa muito importante também. Eu sou péssima com iluminação, eu sei como é que funciona, mas definitivamente não é a parte que eu gosto. Eu sou péssima nessa parte. Já tentei uma vez, mas não é comigo. E eu acho que você não pode assistir o filme só uma vez. Eu gosto muito de reassistir, porque você vai prestando atenção em detalhes que você não tinha reparado antes. Eu acho que vai ficando até melhor a experiência. Então, reassisto bastante, encho o saco dos outros para prestar atenção nos detalhes. E depois trocar ideia com você? Depois trocar ideia. Eu adoro. Tem uns filmes também que eu sei que eu não vou... Tipo, se eu encher o saco dos outros, as pessoas não vão assistir, ou vão assistir e vão querer me esganar. Porque são filmes mais antigos. Eu adoro o cinema de vanguarda. As vanguardas europeias no período entre guerras. Eu acho o cinema dessa época incrível. Mas eu sei que se eu pedir para um dos meus amigos, para uma das minhas amigas Diga o nome assistir... de um filme desse. Então, o meu favorito desses é Fausto, que é um filme do expressionismo alemão, é inspirado num livro do Goethe, do romantismo, e eu acho aquele filme incrível. Eu acho o expressionismo alemão em si, principalmente no cinema, eu não sou muito boa nas outras áreas, assim, artes plásticas, eu gosto bastante, mas eu não entendo tanto para falar sobre. Mas eu acho incrível o jeito que eles constroem todo o filme, porque é para ser um ambiente mais onírico, é para ser uma coisa mais dos sonhos, é para ser também uma coisa mais... Apesar dos filmes eram em preto e branco, e para deixar as pessoas pálidas. Se você passasse, como era em preto e branco, se você passasse uma tinta branca, uma base muito branca no rosto, ia ainda ficar meio cinza. Para deixar realmente branco, eles passavam uma pasta verde no rosto dos atores, que aí, quando gravava, ficava branco, para ficar bem pálido. Então, eu acho muito legal, e você pega todo o contexto, porque o expressionismo alemão era uma coisa mais para baixo, assim, porque estava no período entre as guerras, a Alemanha estava acabada depois da Primeira Guerra, eles estavam tentando se reerguer, e depois tem a Segunda. Então, é uma coisa muito legal, você não pode também assistir o filme e pensar só na história. Você tem que pegar todo o contexto da coisa. Da época, né? É. Eu acho muito legal tudo isso. E a história de cinema, eu acho a história de cinema riquíssima. Então, assim, filme... E o cinema mundial também é riquíssimo. As pessoas pensam que, vou fazer cinema. Eu quero, sim, pensei em estudar, estou vendo universidades na Califórnia, mas o cinema não é só Hollywood, sabe? Então, acho que tem muita coisa por aí que as pessoas não conhecem e... assim, vale a pena conhecer. Muda toda a coisa, filmes maravilhosos. Cinema italiano. Cinema italiano, eu nunca assisti muita coisa. Mas tem coisas muito boas. Tem coisas muito boas. E o Rossellini, aquela época toda, tem coisa muito boa. Eu acho muito bom. O cinema, até o cinema soviético dos anos 20, tem um filme, Encoraçado Potemkin. Ótimo, é lindo esse filme. Eu adoro esse filme. E eu acho que todos os quesitos que na época... Hoje em dia não tem mais como inovar tanto nos movimentos da câmera, mas naquela época, se você for parar para pensar no contexto, o cinema, a época e todos os movimentos... Sem os recursos que a gente tem hoje. Sem os recursos que a gente tem hoje, o que eles fizeram com aquele filme é incrível. Então, assim, é uma coisa que você tem que parar para pensar. Você, para ver o filme antigo, você tem que colocar o filme no contexto da época, né? Senão não dá para entender mesmo. Senão não dá para entender. Senão você, às vezes, nem vai achar um filme tão bom. Com certeza. Nós estamos quase acabando, mas eu queria te perguntar uma última coisinha. Charlie Chaplin, o que você acha? Eu amo. Eu lembro quando eu era pequena. Meu pai ama o Chaplin também. Então, ele tinha um box com todos os DVDs. E a gente sempre assistia aquilo. Eu tenho aqueles DVDs até hoje. Eu acho incrível. Eu acho que porque ele escrevia, ele dirigia, ele atuava, ele fazia tudo. E muito bem. Então, assim, eu acho ele incrível, eu amo os filmes dele. Eu acho que, não sei se Luzes da Cidade ou Tempos Modernos, não consigo decidir entre os dois, qual dos dois é meu favorito. Mas eu amo Chaplin, sério. Que bom, olha, eu estou encantada com você, Clara. E eu queria, nesses últimos minutinhos, que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo. Uma mensagem de esperança sua, em relação ao seu futuro e também em relação ao que você espera do mundo, entendeu? O que você espera desse mundo tão conturbado que a gente está vivendo, tão desigual, tão, vamos dizer,
disposto a se degladiar em facções extremadas, entendeu? O que se espera disso tudo com a tua visão de futuro, com quem vai se engajar no mundo agora e que está cheia de sonhos, mas com uma possibilidade enorme de grandes realizações? Então, eu tenho, assim, eu sou uma pessoa otimista nesse quesito, eu tenho uma esperança, assim, para o futuro, que as coisas vão melhorar. Acho que talvez a gente comece já a caminhar para isso. Eu tenho muita esperança de que a gente vai conseguir mudar tudo o que está acontecendo, todos esses problemas, todas as guerras, os problemas ambientais. Eu tenho esperança da gente conseguir melhorar isso, de a gente caminhar para isso. E eu tenho muita esperança de conseguir, assim, melhorar as coisas, de eu mesma conseguir fazer alguma coisa um dia para mudar isso. Com a sua arte, você tem esperança de fazer uma mensagem positiva de mudança para a humanidade? Sim, porque eu acho que a arte é muito importante para isso, que a arte reflete muito o que está acontecendo no momento, e eu acho que um dos motivos de eu sempre ter sido apaixonada por cinema é o fato de eu poder contar uma história, de eu poder fazer as pessoas sentirem alguma coisa, de eu poder levar alguma coisa para as pessoas. Então, eu acho que a arte também vai ser muito importante para isso, é uma coisa muito importante para caminhar para um futuro melhor. Então, eu tenho muita esperança de a gente conseguir mudar, porque está tudo tão difícil, está tudo tão complicado agora, e, às vezes, é até um pouco desanimador. Mas eu acho que a gente vai conseguir. Mas não vai te deter. Não vai me deter, com certeza não. E você vai deixar alguma coisa de muito positivo para as pessoas de futuro. Porque se você deixa um roteiro, amanhã se você dirige um filme com esse roteiro, é uma coisa que fica, né? E fica para sempre, né? A gente está falando de filmes aqui do cinema mudo, né? Sim. E é uma coisa que até hoje a gente revendo, é uma mensagem que está ali, né? É isso que você tem certeza que você pode contribuir, né? Eu tenho certeza que eu posso contribuir, que eu quero fazer. Que bom. Eu sempre tive. Desejo para você todo o sucesso do mundo, tá? Que esse prêmio seja um primeirozinho de uma infinidade de outros que você ganhe e que a gente ainda volte a conversar várias vezes sobre as tuas realizações. Muito obrigada por você ter vindo. Ai, tá? Obrigada a você, sério. Obrigada mesmo. Foi incrível estar aqui hoje. Imagina, tá? Gente, olha, foi um prazer estar com essa menina e levando para vocês esse sopro de realidade, de possibilidades nesses dias que nós estamos vivendo. Até mais.